olhando pela tabela aqui do K1, ó, a gente tem que o valor de K1 que nós encontramos foi 0,646. Então, eu vou procurar o valor de K1 que a gente encontrou. Aqui vai de 0,024, vai crescendo, segunda linha de K1, primeira, segunda, terceira e quarta. 0,646, tá aqui o valor do nosso coeficiente de forma encontrado. Então, a gente tem que, para esse valor de K1, o Y0 sobre D vale 0,82. Então, Y0 sobre D é igual a 0,82. Se a gente conhece a relação Y0 sobre D e nós conhecemos o valor do diâmetro, então, portanto, Y0 vai ser igual a 0,82 vezes 1, que é o diâmetro. Nossa altura d'água aqui desse canal vai ser 0,82 metros. Tá? Então, a gente tem aí o diâmetro de 1 metro e a altura d'água aqui de 0,82. No item A, ele pergunta ainda qual é a velocidade média. Então, nós sabemos que velocidade é igual a vazão sobre área. Nós conhecemos a vazão, mas temos que calcular a área aqui da nossa seção circular. Então, para a seção circular, a geometria é definida da seguinte forma: a área é igual ao diâmetro ao quadrado, θ menos seno de θ, isso aqui dividido por 8. Onde θ é esse ângulo aqui, ó. A gente tem a galeria, tá aqui o nível da água. Então, aqui é o centro. Temos essas duas projeções aqui, retas, tá? E θ é esse ângulo externo. Bem aqui. É o nosso tetinha, tá? E ele é calculado pela seguinte equação: 2 vezes o arco cosseno de 1 menos 2 vezes Y0 sobre D, tá? O Y0 sobre D, nós sabemos quem é e não podemos esquecer que o θ aqui, ele é calculado em radianos, né? Então, nossa calculadora, ela tem que estar em radianos. Então, substituindo aqui o valor que a gente tem, que é o arco cosseno de 1 menos 2 vezes o Y0 sobre D, a gente encontrou anteriormente, foi 0,82. Então, menos 2 vezes 0,82. Nosso θ aqui em radianos vai ser igual a, já tá em radiano aqui, minha calculadora, 1 menos 2 vezes 0,82, arco cosseno, vezes 2. Nosso ângulo θ foi 4,53 0,59 radiano. Com o θ, então, a área vai ser diâmetro ao quadrado, θ menos seno θ, dividido por 8. Diâmetro é 1 metro. 4,53059 menos o seno de 4,53059, isso aqui dividido por 8. Resposta menos o seno da resposta dividido por 8. Nossa área aqui foi 0,689 metros quadrados, tá bom? Com isso,
a gente pode calcular agora a velocidade, que é o outro parâmetro que ele pedia na questão, né? Velocidade é vazão sobre área. Nossa vazão 1,2 dividido pela área 0,689. Então, a nossa velocidade aqui, média do escoamento, 1,74 metros por segundo. Então, essa é a resposta do item A. Nosso item A diz que o Y0, 0,82 metros, e a velocidade média do escoamento, 1,74 metros por segundo, tá? Esse aqui foi o nosso item A da questão. O item B, ele pede a tensão de cisalhamento média no fundo e a velocidade de atrito, certo? Para o cálculo da tensão de cisalhamento média, vou colocar aqui só o símbolo mesmo, e a velocidade de atrito, que é o asterisco, tá? A gente definiu, né, na aula anterior, que tensão de cisalhamento média, ela é calculada da seguinte forma: peso específico do fluido que está escoando, vezes o raio hidráulico da seção transversal, vezes a inclinação do fundo do canal. Mas, para tanto, a gente precisa do cálculo do raio hidráulico, né? A gente sabe que raio hidráulico é a área molhada dividido pelo perímetro molhado. A área nós já temos, nós calculamos aqui no item anterior, né? 0,689. Nós precisamos calcular, então, o perímetro molhado da seção. Para a seção circular, o perímetro molhado ele é igual a θ vezes D, que é o diâmetro da seção, dividido por 2. O nosso θ, que foi o ângulo, a gente calculou aqui também, ó, 4,53059. 4,53059. Diâmetro 1 metro, dividido por 2. Nosso perímetro aqui vai ser, então, 53059 dividido por 2, 2,2653 metros. Tendo o perímetro, aí a gente pode calcular o raio hidráulico. É a área sobre o perímetro, 0,689, que é a nossa área, dividido pelo perímetro que a gente acabou de calcular. Nosso raio hidráulico, então, vai ser igual a 0,689 dividido por 2,2653, 0,3042 metros. Esse é o nosso raio hidráulico. Portanto, a nossa tensão de cisalhamento vai ser o peso específico do fluido, que é água, então é 9,81 vezes 10 a terceira newtons por metro cúbico, vezes o raio hidráulico, 0,3042, deixa eu fazer assim, vezes a inclinação, 2,5 vezes 10 a menos 3 metros por metros. Então, a nossa tensão de cisalhamento aqui vai ser igual a 9,81 vezes 0,342 vezes 2,5, 7,46 newtons por metro quadrado. E a velocidade de atrito, que é o nosso asterisco, né, que é a velocidade ali causada pelo atrito entre a parede do canal, a parede do fundo do canal e o fluido que está escoando, ela é igual a raiz quadrada da tensão de cisalhamento dividido pela massa específica
do fluido que está escoando, que no caso é a água. Então, a nossa velocidade de atrito vai ser igual a raiz quadrada de 7,46 dividido por 10 a terceira, que é a nosso peso específico. Velocidade de atrito, então, vai ser 7,46 dividido por 1000, raiz disso, 0,0864 metros por segundo. Transformando isso aqui em notação científica, 8,64 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Tá? Então, nosso item B pedia a tensão de cisalhamento média no fundo do canal, 7,46 Newton por metro quadrado, e a velocidade de atrito, 8,64 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Essa é a resposta do nosso item B de bola, tá? No item C, o que é que a questão pede? Voltando aqui. Qual seria a capacidade de vazão da galeria se ela funcionasse na condição máxima de vazão? Então, no item C, qual seria a vazão máxima aqui se a galeria funcionasse na condição de máxima vazão? Então, assim, nas seções circulares, nós temos máxima vazão. A gente tem duas condições, né, duas entidades, digamos assim, que podem funcionar em máxima condição. Então, se a gente quiser, e essas relações, né, de vazão máxima e de velocidade máxima na seção, que elas não acontecem na mesma altura, porque na seção do conduto livre, tá aqui a seção, né, escoando aqui, vista longitudinalmente, o perfil de velocidade nessa seção, ele é assim, né? Então, a gente tem aqui um perfil de velocidade onde a vazão máxima, ela acontece num local diferente da velocidade máxima. Não acontece no meio, a velocidade máxima não acontece no meio da seção como o conduto forçado, que a gente tinha isso aqui, ó. Lá no conduto forçado a gente tinha isso aqui. Então, a nossa velocidade máxima, ela estava no meio da seção, porque a gente tinha atrito em cima e atrito embaixo. Aqui no canal, a gente só tem atrito na parede e nos fundos, né? A gente não tem atrito aqui, porque a superfície aqui, ela é livre. Então, a velocidade máxima, ela não acontece no meio da seção. Então, assim, para que a gente obtenha as condições máximas, né, para vazão máxima em seções circulares, tá? Em seções circulares, para a vazão máxima, né, seção de máxima vazão, a gente tem que ter a relação Y0 sobre D, Y0 é igual a D vezes 0,94. E se a gente quiser uma seção de máxima velocidade, a condição a ser atingida é Y0 é 0,81 vezes o diâmetro, tá? Então, a gente tem que, para a seção circular, se a gente quiser a seção de vazão máxima, escoando com a máxima vazão, o Y0 tem que ser 0,94 do diâmetro. E se a gente quiser a velocidade máxima, né, a máxima velocidade, o Y0 aí vai ter que obedecer à condição de 0,81 de D, tá? Então, no nosso item, ele pede que essa seção funcione na condição de máxima vazão. Então, a gente tem que obedecer a essa condição aqui. A altura d'água vai ter que ser igual a 0,94 do diâmetro. Então, como
y0 é igual a 0,94 sobre d, vezes d, né? E o diâmetro da seção vale 1 metro, então a altura d'água aqui vai ser igual a 0,94 metros, né? Ou y0 sobre d vai ser igual a 0,94. Vou fazer assim. Y0 sobre d igual a 0,94. Com esse Y0 sobre d, eu vou entrar na tabela de K1. E aí vou encontrar o valor do meu coeficiente de forma para a seção circular. Vou voltar aqui na tabelinha. E agora eu vou procurar pelo Y0 sobre D. E o valor que eu tenho que encontrar é o 0,94. Começa aqui no 0,01. 0,94 está bem aqui, ó. Então, para y0 sobre d igual a 0,94, nosso K1 é 0,664. E o que é que nós sabemos? Sabemos que da equação de Mani, diâmetro é igual a m sobre o K1. Mas o diâmetro vale 1 metro. Então, nosso m aqui vai ser igual a 0,0664. E quem é m? É n vezes q sobre raiz de 0, elevado a 3/8. Então, a gente vai ter que m, que vai ser 0,013, não mudou, né? Vezes a vazão, que é o que a gente quer saber agora, dividido pela raiz de 0,25, elevado a 3/8, vai ser igual a 0,066. É 0,664, né? Acho que 664. Eu trouxe um zero a mais aqui. Não sei por quê. Deixa eu ajeitar. 0,664. Daqui a gente vai tirar o valor da nossa vazão. Fazer essa conta. 0,664 elevado a 8/3 vezes raiz 0,0025 dividido por 0,03. 1,29 metros cúbicos por segundo. Então, na condição de máxima vazão, tá? A vazão aqui máxima nessa seção de diâmetro 1 metro e altura d'água de 0,94, a gente vai ter aí uma vazão escoando de 1,29 metros cúbicos por segundo, tá? Essa é a resposta aí do nosso item C e finalizamos o nosso primeiro exemplo aí em um modelo, né, de seção circular. Vamos agora mudar o nosso modelo. Agora a gente vai aqui para um canal aí de seção trapezoidal, tá? Então, canal de drenagem em terra com vegetação rasteira nos taludes e no fundo. Então, terra com vegetação rasteira nos taludes e no fundo, isso aqui serve para a gente tirar o nosso coeficiente de Mani, né? A gente olha isso aqui lá na tabelinha. Com taludes 2,5 na horizontal e 1 na vertical. Então, aqui a gente tira o nosso coeficiente de Mani. Nossa componente horizontal do talude é o nosso Z, que é igual a cotangente de alfa, né? Que é o nosso ângulo aí do fundo do canal com o plano horizontal. Na verdade, é esse alfinho aqui, tá? A cotangente
do fundo do canal não, perdão, o ângulo da inclinação do talude, né? Então, o Z ele é igual a cotangente de alfa. Declividade de fundo, 30 centímetros por quilômetro, foi dimensionado para uma determinada evasão de projeto Q0, tendo-se chegado a uma seção com largura de fundo B igual a 1,75 e a altura d'água Y0 igual a 1,4. Qual a vazão de projeto? Né? Qual é o nosso Q0? E o item B é uma outra situação. Eu pergunto, se o projeto deve ser refeito para uma vazão Q1 igual a 6 metros cúbicos por segundo e a seção retangular, em concreto, né? Mudei a seção, mudei a vazão, mudei o formato da seção e mudei o material. Qual será a altura d'água para uma largura de fundo que seja igual ao dobro da anterior? E ainda mudei a largura de fundo também, né? Então, nosso problema aqui, ele é modificado totalmente, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? No item A, eu pergunto qual a vazão de projeto. Para o cálculo da vazão de projeto, eu vou aqui só separar os dados que nós temos, tá? Nós temos que o N vai ser retirado da tabela lá do coeficiente de Manning, né? Nós sabemos que o Z é 2,5, Z igual a 2,5. A inclinação do fundo do canal, ela vale 30 centímetros por quilômetro. 30 centímetros por quilômetro. E isso aqui vai ser igual a 0,3 metros por 1.000 metros. Né? Então, nossa inclinação aqui é 3 vezes 10 a menos 4 metros por metro. Tá? Nós temos que a largura de fundo é 1,75 metros. Pronto. Para calcular a vazão de projeto, a gente precisa saber a relação Y0 sobre B, né? E o Y0 também foi dado 1,4 metros. Então, vamos aqui olhar nas nossas planilhas de natureza das paredes, né? Para o coeficiente de Manning, a gente obtém aqui que o nosso N foi 0,025 por conta, né, que o canal ele é em terra, né, com vegetação rasteira no fundo e nos taludes. Então, com isso, a gente consegue calcular nosso coeficiente dinâmico, né? A gente sabe que Y0 ele é M sobre K, né? A gente não consegue calcular o coeficiente dinâmico porque a gente não tem a vazão. M é N, Q sobre raiz da declividade elevada a 3/8. E aí a gente não sabe o valor da vazão, mas nós sabemos quanto é o valor de Y0, né? E aí a gente pode descobrir o K porque a gente tem uma tabela que relaciona razão de aspecto, que é o nosso Mzinho, que é B sobre Y0 versus o K, né? É com o Z também. Então, nossa razão de aspecto aqui vai ser B, 1,75, dividido pelo Y0, Y0 sobre B, Y0 sobre B, B sobre Y0 é outra coisa, que vai ser 1,4 sobre 1,75. Nossa razão de aspecto, 0,4 dividido por 1,75, 0,8. Não, era B sobre Y0 mesmo. Tô doido. Isso aqui é a outra tabela. Gente, me perdoe, eu tô com muita dor de cabeça. B sobre Y0, razão de aspecto. 1,75 dividido por 1,4.
1,75 dividido por 1,4, 1,25. Essa é a nossa razão de aspecto. E aí nós vamos entrar na tabela 8.2, que é a tabela do coeficiente de forma que é o nosso K. Nós vamos entrar com o valor da razão de aspecto, que foi 1,25, e o valor do Z, que é de 2,5. E aí nós vamos procurar aqui quem é, né, nossa constante aqui, o nosso coeficiente de forma, ok? Ó, tá aqui a nossa tabelinha, né, que relaciona a razão de aspecto com a cotangente de alfa, né, que é o nosso Z. Nosso Z foi 2,5, então é essa coluna aqui, ó, Z 2,5, tá? E a nossa razão de aspecto foi igual a 1,25. Aqui nessa tabela que eu já tinha feito antes, né, eu vou a cada 2, né, 0,02, 0,25. Então, aqui eu tenho 1 e tenho 1,2. Como eu estou no Excel, eu vou calcular exatamente o valor aqui para 1,25, certo? Mas se a gente não tivesse a planilha, né, e não quisesse calcular, a gente poderia utilizar aí a interpolação linear para encontrar esse valor entre o 1 e o 1,2. Na verdade, é entre 1,2 e 1,4, né? É aqui embaixo. Vai dar a mesma coisa, não vai mudar, mas eu vou inserir mesmo assim, tá? Então, aqui, 1,25 é o nosso valorzinho. Então, o valor de K para razão de aspecto igual a 1,25 e cotangente de alfa igual a 2,5 foi 1,423. Então, a gente pega esse valor e leva lá K igual a 1,423. Então, se nós sabemos o valor de K e sabemos o valor de Y0, a gente descobre o valor de M, né? Descobrindo o valor de M, a gente descobre aí quem é a nossa vazão de projeto. Então Y0 igual a M sobre K. Nosso Y0 foi 1,4. M sobre 1,423. Então, nosso coeficiente dinâmico aqui para essa situação vai ser 1,423 vezes 1,4. 1,9922. Tá? Esse é o valor do nosso coeficiente dinâmico. Mas coeficiente dinâmico é igual ao N, que é a nossa coeficiente de rugosidade, vezes a vazão, que nós queremos descobrir, dividido pela raiz de 3 vezes 10 a menos 4. Todo mundo elevado a 3/8. Então, portanto, aí, a nossa vazão de projeto, né, que eu vou chamar aqui de Q0, vai ser igual a, né? E isso aqui é igual a 1,9922, tá? Então, vai ser 1,9922, aqui elevado a 8/3, vezes a raiz de 2, 3, 4, dividido por 0,025. Nossa vazão de projeto aqui foi de 4,35 metros cúbicos por segundo, tá? Então, com isso a gente descobriu aqui quem é a nossa vazão de projeto. Essa é a resposta do nosso item A, tá? 4,35 metros cúbicos por segundo.
Nós sabíamos todos os elementos da seção transversal e aí foi só aplicar a tabelinha do fator de forma e conseguimos encontrar. Agora, no item B, ele pede o seguinte. Se o projeto deve ser refeito para uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo, quando o meu computador colaborar, para uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo e seção retangular em concreto, tá? Qual será a altura d'água para uma largura de fundo igual ao dobro da anterior? Então, o que é que a gente tem? A gente tem item B. Nossa seção agora, ela é retangular. Então, o nosso Z é igual a 0, tá? Toda seção retangular, o Z é igual a 0. A largura de fundo, ela é 2 vezes a largura de fundo anterior, que era 1,75. Então, a nossa largura de fundo aqui vai ser de 3,5. A nossa nova vazão, ela é de 6 metros cúbicos por segundo. O material mudou, agora é concreto. E o valor da rugosidade para elementos com parede de concreto, eu já vou olhar aqui, que eu estou com a tabela impressa na mão, né? Para canais e revestimentos de concreto, se ele é um novo canal, se ele vai ser projetado, então a gente adota o N igual a 0,014, certo? E aí ele quer saber a nova altura d'água, né? Qual será a nova altura d'água? Nosso novo Y0. Então, aqui nesse caso, percebam que a gente não sabe todos os elementos do canal, né? A gente sabe a vazão, a gente sabe o N, a declividade de fundo não muda, né? O nosso I0 aqui permanece 3 vezes 10 a menos 4. Menos 4 metros por metro. Então, nós vamos calcular aqui nosso coeficiente dinâmico. Coeficiente dinâmico é igual a N, Q sobre raiz de 0 elevado a 3/8. Então, o coeficiente dinâmico aqui vai ser igual a 0,014. A nova vazão é 6 raiz de 3 vezes 10 a menos 4. Todo mundo aqui elevado a 3/8. Então, nosso coeficiente dinâmico vai ser igual raiz 0,014 vezes 6 dividido por isso elevado a 3/8. 1,8078, tá? Esse é o nosso coeficiente dinâmico. E o que é que a gente sabe? Que Y0 é igual a M sobre K, né? Só que para descobrir o K, eu preciso saber a razão de aspecto, né? A gente precisa saber a razão de aspecto, que é o Y0, o B sobre o Y0. E aí eu não sei quanto é o B sobre o Y0, porque eu não conheço o meu Y0. Né? Aí a gente vai utilizar a outra tabelinha que a gente tem, que é a nossa tabela de K2, né? Que é aquela outra tabela lá que eu mostrei, que é a tabela para o cálculo da altura d'água normal, que é esse Y0 aqui. Então, como é que a gente... o que é o K2? Né? O K2, ele é igual ao N vezes a vazão dividido
Minha mão suou, mas não quer mais escrever. Dividido pelo Bzinho elevado a 8/3 vezes a raiz de 0. Então, aqui, ó, nessa tabela, a gente conhece o N, nós conhecemos a vazão, nós conhecemos a largura de fundo e também conhecemos a declividade do canal. Então, essa tabela é essa aqui, ó. É a nossa tabela 8.3, tá? Então, a gente conhece o Z e nós vamos procurar pelo nosso K2, né? Essa tabela aqui são os valores de K2. Então, conhecendo o Z, eu vou procurar aqui no meio da minha tabela os meus valores de K2 e aí eu vou encontrar a relação Y0 sobre B, né? Encontrando o Y0 sobre B, aí a gente sabe qual é o valor que temos que encontrar, né? Então, vamos primeiro calcular o K2 para vir aqui na coluna do Z igual a 0, já que essa nossa seção ela é retangular, né? E aí, com a coluna do Z igual a 0 aqui, a gente consegue encontrar o valor de Y0 sobre B, tá? Então, vamos aqui. Nosso K2, então, vai ser igual a 0,014 vezes a vazão, que é 6, largura de fundo elevada a 8/3, então 3,5 elevado a 8/3, vezes a raiz de 3 vezes 10 a menos 4. Então, nosso K2 vai ser igual a meio elevado a 8/3 vezes a raiz menos 4, 0,014 vezes 6 dividido por isso. Nosso K2 aqui foi 0,171. 1717, né? 172, tá? Então, nosso K2 igual a 0,172. E aí, nós vamos procurar esse valor aqui de K2 na nossa tabela para o Z igual a 0. Para Z igual a 0 e K2 igual a 0,172, nosso Y0 sobre B vai ser igual. Cadê? 0,172. Então, 0,172, aqui eu tenho 0,177, aqui 0,167. Então, eu quero 0,172, eu vou inserir aqui uma linha entre esses dois para não precisar interpolar, tá? Zero vírgula 172, 0,45. Pronto, dá exatamente, dá bem parecido, na verdade, né? Tá aqui, ó, com a equação aplicada, tá? 0,172 é para Y0 sobre B igual a 0,45. Já que o Z igual a 0 é a nossa primeira coluna, tá? Então, encontramos a relação Y0 sobre B. 0,45. Para finalizar aqui, então, portanto, Y0 sobre B igual a Y0 sobre 3,5 é igual a 0,45. Então, a nossa nova altura d'água para a mudança total do projeto, 3,5 vezes 4,5, ou vezes 0,45, 1,575 metros. Essa é a nossa altura d'água, tá? A altura d'água normal aí
o nosso canal. Então, quando nós temos, né, para o canal retangular, quando nós temos o valor da altura da água, a gente vai utilizar, né, a tabela do coeficiente de forma K, que é a nossa tabela 8.2 do livro aqui do Rodrigo de Melo Porto, né? Ele chama de tabela 8.2 e aí são aquelas tabelas que eu mostro aqui, que eu botei no Excel. Quando a gente não tem a altura d'água, né, quando a altura d'água é o problema, então a gente tem que resolver utilizando pela tabela de K2, que é a tabela 8.3, também do livro do Rodrigo Melo Porto, que vocês têm aí naquele anexo que eu já disponibilizei no Moodle para vocês, tá? E os valores aqui dos coeficientes de Manning também estão naquele anexo que eu fiz para vocês lá, disponível no Moodle, e tem nas tabelas que ele chama de tabela 8.5 e 8.6, tá? A gente retirou aí desses valores. Como meu computador estava um pouco lento, eu não abri a tabela aqui, eu simplesmente coloquei o valor direto.